Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Então, a fórmula do termo geral da PG nos permite calcular a lei de formação de uma PG, que a gente vai chamar de termo geral. O que é o termo geral? É uma fórmula reduzida da fórmula do termo geral, que a gente chama apenas de termo geral, que é específico para cada PG. Então, podemos, além do termo geral, determinar a razão que, o número de termos representado pela letra N, o primeiro termo A1 e o último termo, ou termo desejado, que a gente chama de AN. Vamos pegar o primeiro exemplo. Determine o termo geral ou lei de formação da PG. 2, 4. Então, para resolver, nós temos que o A1 é 2 e o A2 é 4. Então, primeiro nós vamos determinar a razão. A razão é o A2 dividido por A1. Substituindo, vai ficar 4 dividido por 2. Então, pego A2 dividido por A1. Obtemos aqui a razão Q é igual a 2. Agora, nós vamos pegar a fórmula do termo geral e substituir o A1 e a razão. A fórmula do termo geral, nós vimos na aula anterior, é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo o A1 e a razão, então o A1 é 2, a razão é 2. Nós vamos obter a N igual a 1 vezes 2 elevado a N menos 1. O que a gente observa aqui? Que eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. A base aqui é 2, o expoente aqui desse 2 é 1, e aqui o expoente é N menos 1. O que eu posso fazer? Vou manter a base e somar os expoentes. Vai ficar 1 mais N menos 1. Então, vai ficar 1 mais N menos 1. Vai ficar o 1 com menos 1 dá 0. Vai sobrar apenas o N. Então, o AN é 2 elevado a N. Então, a N igual a 2 elevado a N é chamado de termo geral da PG 2, 4, etc. Outro exemplo. Determine o oitavo termo da PG 2, 8, reticência. Então, nós temos aqui o A1 que é igual a 2 e o A2 que é igual a 8. Então, primeiro nós vamos determinar, o N também vai ser 8, desculpe, que eu quero determinar o oitavo termo. Então, se eu quero o oitavo termo, o N é 8. Se eu quisesse o décimo termo, o N seria 10. Se eu quisesse o milésimo termo, o N seria 1000 e assim sucessivamente. Então, vamos determinar a razão. Como que eu faço para determinar a razão? É o A2 dividido por A1. Então, vai ficar, o A2 é 8, o A1 é 2, fica 8 dividido por 2, a razão dá 4. Aí nós vamos pegar o A1, o N e o 4, A1, N e 4, e substituir na fórmula do termo geral, que é a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, substituindo aqui, foi direto, desculpe. Substituo o N por 8, o A1 por 2, a razão por 4 e o N de novo por 8. Primeiro eu vou calcular esse expoente. 8 menos 1 dá 7. Agora eu vou calcular 4 elevado a 7. 4 elevado a 7 é 16.384. Aí eu vou multiplicar por 2. Então, nosso A8 é 32.768. Então, observa, nos primeiros exemplos que nós vimos em aula anterior, eu precisaria calcular como eu só tenho dois termos, eu precisaria calcular o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, para depois calcular o oitavo. Mas com a fórmula do termo geral, se eu conheço o primeiro termo e conheço a razão, eu substituo e faço um cálculo direto, obtenho o oitavo termo. Mais um exemplo. Quantos termos tem a PG finita? 36192. Apareceu aqui, mas eu vou deixar aí. Então, o que nós temos nesse exercício? Olha só. Nós temos que determinar o N, ou seja, a quantidade de termos da PG. Que ele deu o primeiro, o segundo e o último termo. É uma PG finita. Eu quero saber quantos são, do 3 ao 192. O que nós vamos ter que fazer? Nós temos o A1 que é 3, o A2 que é 6,
O n eu não conheço, tá? O valor de n é desconhecido. E nós temos que determinar a razão Q. Então, primeiro, para determinar a razão, é a 2 dividido por A1, que nós vamos ter 6 dividido por 3, que dá 2. Aí nós substituímos na fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Mas quem que vai ser o nosso AN? O AN é o último termo. Então, vou substituir no lugar de AN, 192. Vai ficar 192 igual a 3, que é o nosso A1, vezes 2, que é a nossa razão, N menos 1. Por que eu não substituí o N? Porque eu não sei qual é o valor de N. Esse 3 que está multiplicando eu passo dividindo, então vai ficar 192 dividido por 3 é igual a 2 elevado a N menos 1. 192 dividido por 3 vai dar 64, igual a 2 elevado a n menos 1. Observe o seguinte, esse tipo de equação aparece a variável no lugar do expoente. Então isso aqui é chamado de equação exponencial. Como que eu faço para resolver esse tipo de equação? Eu vou pegar o 64 e fatorar para transformar em base 2. Eu preciso igualar as bases. Desse lado é 64, desse lado é 2. Então, eu preciso que as bases sejam iguais. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 64. Então, 64, lembra da fatoração? Vou fazer aqui para vocês. 64 é par, dá para dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dá para dividir por 2, vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso 64, ele é o mesmo que 2 elevado a 6. Então, eu vou pegar, no lugar de 64, colocar o 2 elevado a 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6 igual a 2 elevado a n menos 1. Observe, eu tenho 2 elevado a 6 e 2 elevado a n menos 1. A mesma base dos dois lados. Eu posso cancelar a base, tá? E vamos ter 6 é igual a n menos 1. Então, 6 mais 1 vai me dar n. Então, passa 6 mais 1 dá 7, nosso n vai dar 7. Portanto, a PG tem 7 termos. Vamos para mais um exemplo. Sabendo que o sétimo termo de uma PG é 768 e que a razão é 4, determine o primeiro termo dessa PG. Então, eu tenho o sétimo termo e tenho a razão. Eu quero saber quem é o primeiro. Quais as informações que nós temos aqui? Foram dados desculpe, aqui é sétimo termo e a razão. O que nós vamos ter aqui? Que o A7 é 768. O N vai ser 7. Por que o N vai ser 7? Porque eu dei o sétimo termo. Então, nosso N é 7. E a razão é 4. Aí nós pegamos, nesse caso, que o sétimo termo vai ser o nosso AN. Substituindo na fórmula do termo geral, o que nós vamos ter? Que a n é a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quem que vai ser o AN? É o A7, que é 768. A razão é 4 e o n é 7, então fica 768, que é o AN. O A1 eu não tenho. 4 a razão, n é 7. Então, vai ficar 7 menos 1. Eu vou ter 4 elevado a 6. Então, 768 vai ser a 1 vezes 4 elevado a 6. Calculando 4 elevado a 6, dá 4.096. O 4.096 está multiplicando a 1. Eu vou passar dividindo. Quando eu passo dividindo, fica 768
sobre 4.096 igual a 1, eu vou dividir por 4, o numerador e o denominador, estou simplificando, vai ficar 192 sobre 1.024. Então, 768 dividido por 4 dá 192, 4.096 dividido por 4 dá 1.024. Vou de novo simplificar por 4, 192 dividido por 4 dá 48, e 1.024 dividido por 4 dá 256. Aqui eu vou simplificar por 8 para adiantar um pouco. 48 dividido por 8 vai dar 6. 256 dividido por 8 dá 32. E agora eu vou simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 32 dividido por 2 dá 16. Não dá para simplificar mais. Então, nosso A1 é 3 sobre 16. Então, vou encerrar aqui. Nós temos alguns exercícios aqui no final para vocês fazerem. São 9 exercícios que eu vou deixar à disposição. Um bom estudo para vocês e até a próxima aula.